Pronto, aqui estamos com Cadê o Pentateuco Mamãe? Número 2. Esse é o número 2. Você já ouviu o primeiro? Cadê o Pentateuco Mamãe? O primeiro vídeo. Agora estamos no segundo vídeo. Vídeo número 2. Eu falei da importância do Pentateuco, não foi, mamãe? Porque ele é alicerce. Toda a Bíblia é baseada no Pentateuco. Como é que nós vamos deixar as nossas crianças sem ter a base, sem ter o alicerce, que é o Pentateuco? Principalmente porque nós estamos respaldados em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, quando o próprio Deus manda inculcar a palavra dele nas crianças, dizendo para nós que deve ser enquanto andamos pelo caminho, quando estivermos sentados, no deitar, no levantar. E só existia, naquela época que Deus falou isso, em Deuteronômio, através de Moisés, só existia o Pentateuco. Então, Deus está a favor de que essa história desses 5 livros da Bíblia seja contado para as nossas crianças. Então, o que é que podemos extrair do Pentateuco? Logo que a gente tem que usar uma linguagem apropriada. Você pode pegar a história de Nimrod, que se encontra em Gênesis capítulo 10. A história de Nimrod está baseada está no capítulo 10, no versículo, a partir do versículo 11, que diz assim: daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir, Calar, Nínive e Calar, e a grande cidade de Rezém. Quem que foi? Aqui está falando de Nimrod, que no versículo 9 do capítulo 10 diz assim: foi valente caçador diante do Senhor. Quando se trata de valente caçador aqui, no original, quer dizer alguém que caçava gente, não é caçador de bichos, não, de gente. Isso que Nimrod foi, caçador de gente. Ele arrebanhou o povo todo. No capítulo 11, a ordem de Deus, nos capítulos anteriores, nós vemos Deus ordenando que todo o povo se espalhasse, para que houvesse um crescimento da população, vários lugares. Deus queria realmente povoar a terra, pois Nimrod pegou o povo, no capítulo 11, ele tinha aquele dom de liderança, sabe como é? Conseguiu convencer o povo para construírem uma torre. Agora, como você vai contar essa história de uma maneira interessante para seu filho? Você já sabe que a base aqui, capítulo 10, versículos 9, 10, 11 do capítulo 10, depois você vai para o capítulo 11, você estuda a lição direitinho, de capítulo 10 e capítulo 11, nos versículos citados, e aí você vai contar bonitinho para seu filho, mostrar de onde começou tudo para esse Nimrod ser esse caçador de gente. Você tem que agora ir lá para a história do início, de quando Noé amaldiçoou seu filho Cã. Você vai ter muitas lições para extrair para os seus filhos e para a sua vida, para nossas vidas, nessa lição, mostrar que um homem que foi escolhido por Deus estava andando em obediência a Deus, mas simplesmente porque bebeu vinho e se embriagou, ele foi capaz de amaldiçoar o seu filho. Aí você já vai tirar uma lição, mostrar o que pode acontecer na vida daqueles que bebem vinho e se embriagam. E dizer por que que Papai do Céu não quer que papai beba bebida forte, mamãe beba bebida forte. Já vai tirar uma lição aí para o seu filho não estar se envolvendo com o tipo de bebida que venha se embriagar. Já tira lições para aí. Aí você vai mostrar os danos que aconteceram na vida de um homem que era bom, um homem escolhido por Deus, mas porque se embriagou e aí agora amaldiçoou seu filho. Você vai mostrar como é ruim um pai ou uma mãe estar falando coisas de maldição, de coisas ruins para acontecer na vida do filho, porque quando o pai ou a mãe faz isso, realmente acontece, o filho não vai ter paz, não vai ter sossego, porque o pai amaldiçoou. Então, a outra lição,
O pai ou a mãe não deve amaldiçoar seus filhos, porque quando ele abre a boca e diz uma coisa ruim com os filhos, acontece. Foi é o que nós vemos aqui, que aconteceu com Noé. Como ele falou, amaldiçoou seu filho Cã. O filho Cã teve outro filho chamado Cuxi, também que vinha na mesma linha de maldição. Depois o filho Cuxi teve um filho chamado Nimrod, e aí também se tornou um maldito, uma descendência maldita por causa de um homem que, mesmo sendo escolhido por Deus, se desviou dos ensinos de Deus, bebendo e ficando embriagado. Causou um dano terrível para a família. Aí você vai dizer, então, Nimrod começou a achar que o avô fez errado quando construiu aquela arca. Ele sabia da história que vai passando de pais para filho, né? Nimrod estava sabendo que o seu bisavô, Noé, tinha construído uma arca e que tinha, depois que saiu da arca, se embriagado. Ele sabia da história toda. Então ele disse: comigo vai ser diferente. A Bíblia não diz os detalhes assim. Você não vai passar para os seus filhos ou para quem que você estiver ensinando. Qualquer criança, você não vai passar para a criança esses detalhes mais difíceis, que, por exemplo, a Bíblia não diz que Nimrod falou assim, mas a gente vê na história paralela, nas pesquisas, através da teologia, a gente descobre que Nimrod, segundo a ciência, segundo a história paralela, ele foi Sargão de Acádia, o primeiro rei da terra, que na Bíblia está com o nome de Nimrod. Essas coisas que a gente sabe a mais não vai passar, você vai passar de maneira interessante, vai mostrar que a Nimrod ficou pensando, meu pai, meu bisavô falou coisa feia com meu pai, por causa dessa coisa feia que ficou na vida dele, também teve um filho chamado Cã, que foi também chamado Cuxi, que também não foi legal por causa dessa coisa feia que meu bisavô falou com meu avô. E aí meu pai também ficou com essa coisa feia na vida dele, uma coisa feia, uma coisa ruim, pensamento ruim, coisa ruim, ficou maldito. E eu, que não vou entrar nessa, eu não vou na onda desse Deus de meu avô Noé, nem do meu pai Cã, meu avô Cã, e nem do meu pai Cuxi. Eu vou arrebanhar o povo, eu vou fazer uma grande torre, eu vou viver pertinho lá dos céus, que eu posso fazer tudo o que eu quiser e o dilúvio não vai me alcançar. Se esse Deus, esse Pai dos céus, fizer isso comigo, mandar dilúvio porque a terra está toda errada, tudo fazendo errado, não vai adiantar que eu e o meu povo, esse povo que está construindo a torre, vai fazer o que bem entender e ninguém vai impedir, porque nós estamos lá no bem no alto. Aí você já vai mostrar o que é Deus para qualquer um que fizer isso. Então você vai mostrar mais Deus, que é poderoso, quando olhou de lá dos céus e viu Nimrod preparando uma torre para que quando se tivesse outro dilúvio ele não fosse alcançado, Deus desceu dos céus e atrapalhou a língua de todos eles. Ninguém falava mais a mesma língua. Aí um falava inglês, outro falava francês. Aí se um dizia bom dia, o outro dizia good night, falava inglês. Aí o outro não entendia. E aí lá se vai, cada um falando a sua língua, ninguém pôde fazer nada, porque quando o pedreiro pedia, manda aí o cimento, aí mandava água, porque não sabia o que estava falando. Aí dizia assim, mande as pedras, aí mandava barro, porque não sabia o que eles estavam falando. Foi uma confusão, todo mundo falando língua diferente e não conseguiram construir a torre. Então, disso a gente tira uma lição. Nenhum papai deve amaldiçoar o seu filho. E a outra lição, nenhum filho deve ficar com raiva do papai porque amaldiçoou. Se o papai fizer isso, o filho deve orar pelo papai, pedir a Deus que perdoe o papai, para que o papai possa viver feliz e não ter os filhos malditos. Porque se ele falar, realmente os filhos ficam malditos. Então, o que deveria acontecer com Nimrod? Nimrod devia pensar, meu bisavô falou coisa ruim para meu avô. Meu avô teve o filho que é o meu pai e que também falou coisa, ficou pensando nas coisas ruins que meu bisavô falou.
E eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Eu vou pedir a esse Papai do Céu, que é poderoso, que mandou o dilúvio para matar todos aqueles que eram ruins, aqueles que estavam desobedecendo. Eu vou pedir a esse Papai do Céu maravilhoso, para ele perdoar o meu bisavô Noé, para ele perdoar o meu avô Cã, e para ele perdoar o meu pai Cuxi, e eu vou querer viver do jeito que Papai do Céu ensina, manda viver, para que não venha mais dilúvio. E eu vou acreditar também que a promessa que o Papai do Céu fez não vai ter mais dilúvio, mas que não venha nenhum castigo mais sobre a terra, porque eu vou obedecer e vou arrebanhar o povo para obedecer a Deus. Todo mundo se espalhar, todo mundo ir para os lugares onde Deus mandou ir, para poder a terra continuar na bênção de Deus. Pronto, já é uma historinha tirada do Pentateuco, que você pode formar bem mais bonita e bem mais perfeita do que eu estou falando para você agora. E aí você vai montando histórias dentro do Pentateuco. Você pode ensinar em relação ao homem ter saído do Éden, como foi ruim aquilo, não é? O homem ter saído do Éden, por que que saiu? Porque fez coisa feia, desobedeceu a Papai do Céu. O Papai do Céu disse, pode comer de todas as frutas. Cada história, cada situações dessa do Pentateuco, você transforma a história na linguagem da criança, mas não deixe de estar mostrando tudo que Deus falou nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então eu quero que você saiba que nenhuma casa construída sem alicerce permanece de pé. Os ensinos da Bíblia são completos. Começa em Gênesis e vai até Apocalipse. A Bíblia se responde. Um assunto que está no Pentateuco pode ser respondido lá na Nova Aliança, lá no livro de Mateus. Nós vemos muitas coisas que estão sendo respondidas. Se você ler a Bíblia completa, está respondendo, tem uma resposta para você do que se falou aqui no livro de Êxodo. Você não lê a Bíblia toda, você nunca vai encontrar a resposta daquilo que tem uma resposta lá adiante, já na Nova Aliança. No livro de Mateus, no livro de João, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus. Então, a Bíblia, ela se responde, ela tem respostas de coisas que estão no livro de Gênesis que vai ser respondido lá em Apocalipse. Como é que a gente vai ensinar nossos filhos a Bíblia de uma maneira inadequada? A gente tem que começar pelo Pentateuco, ter mais trabalho, porque as histórias do Pentateuco que você vai formar para a criança realmente tem que estar com a capacitação dada pelo Espírito Santo para que vá tudo de acordo com o Senhor está falando e não haja nenhuma heresia. E aí vai dar tudo certo. Se você pegar desde o início de Gênesis, começar a contar como tudo começou, se você falar lá do primeiro capítulo de Gênesis, que aparentemente é uma coisa difícil, né? Mas não é difícil, você já coloca na cabeça da criança em relação ao Espírito Santo. Aí você vai mostrar para ele que o Espírito Santo ali no capítulo 1, no versículo 2, ele está, Papai do Céu falou, haja luz e houve luz, aí você vai fazer aquela, né, mostrando a claridade, como é lindo, como é bom ter luz, está tudo em trevas, era sem forma e vazia, e havia trevas na terra, mas o Senhor disse, haja luz, aí você vai mostrar essa luz, vai fazer aquela coisa toda, e depois você vai mostrar o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Você vai mostrar como se fosse uma galinha que está em cima dos ovos, chocando para nascer os pintinhos. Aí você diz que cada coisa daquela que o Papai do Céu foi falando, o Espírito Santo ali estava fazendo com que tudo fosse assim bem acabado, porque era Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra haja luz, a palavra era Jesus. O Pai abre a boca e aí Jesus se apresenta. E quando vai se ver um acabamento de tudo que ele foi dizendo, é como se tivesse agora Deus falando e ele fazendo os retoques, porque Deus queria que os 3 estivessem juntos, Papai do Céu, Espírito Santo e Jesus. Então você vai dar para a expressão da figura de uma ave chocando os pintinhos, mostrando que quando falou das águas para aparecer, era o Espírito Santo, para poder puxar a porção seca e aparecer a porção seca e as águas se afastarem para ter a terra, para ter os vegetais, tudo isso o Espírito Santo estava ali chocando tudo, fazendo como a galinha faz ou como a ave faz com os ovos para nascer os seus filhotes.
Então, tudo isso dá uma linguagem infantil que você apenas vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai valer a pena. Você já imaginou seu filho saber que quem criou o universo, quando diz criou os céus e a terra, o universo, quem criou? Papai dos céus. Aí eles vão ver na internet que você sabe que seu filho, infelizmente, vive com o celular na mão, que não deveria viver, né? Exceto o momento que vai estudar com você de junto, mas infelizmente eles têm o celular na mão com toda a liberdade e de repente eles estão vendo até um desenho, uma coisa até escolhida por você, uma coisa decente, não tem nada de errado, mas você sabe que aparecem coisas inesperadas ali no celular, inclusive informações heréticas, teologia distorcida. Então vai apresentar, sabe o quê? Vai apresentar dizendo sobre uma partícula subatômica que recebeu o nome de partícula de um homem que foi um cientista que disse que Deus é essa partícula subatômica, que dessa partícula vinha todas as coisas. Aí, seu filho vai aprender o quê? Que não existe Deus, que é uma partícula subatômica e dela gerou tudo. Se você vê as barbaridades que estão lá na internet em relação à criação do mundo, seu filho vai ver também, desde o colégio, principalmente na faculdade, sobre a, a origem das espécies, saber que vai ver dizendo que nós viemos da ameba, tudo isso seus filhos vão ouvir, vão ver na internet, vão ver os professores falando. Se você não inculcar na cabeça do seu filho, como o papai do céu mandou em Deuteronômio 6, de 4 a 9, a palavra, mostrar que ele é o Criador, explicar detalhes de Gênesis numa linguagem de criança, como é que seus filhos vão resistir, ou você vai deixar o seu filho dentro de uma bolha, sem poder sair de dentro de casa, sem ir numa faculdade, sem estudar. Porque se for estudar, eles vão adquirir esses conhecimentos de que não existe Deus, que nós viemos da ameba, tudo isso está lá esperando por eles. Então, em nome de Jesus, cadê o Pentateuco? Onde está o Pentateuco? Tem que estar no seu coração, no coração dos seus filhos, no coração de toda a família, porque do Pentateuco vem toda a base da Bíblia. Se você estuda o Pentateuco, você vai entender tudo que está escrito na Bíblia. E assim, não tem como fugir da coisa, da situação mais importante da sua vida, quer dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você vai nessa linha, você consegue entrar na reforma da tua casa. O Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém está numa reforma, mas a reforma é na palavra. Não tem reforma sem a palavra. O transformador, o reformador das nossas vidas é Jesus, e ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, se ele é a palavra, vamos estudar a palavra da maneira correta, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o segundo vídeo com o tema Mamãe, cadê o Pentateuco? Ou cadê o Pentateuco, mamãe? Esse é o vídeo número 2. Eu espero que você siga a sequência. A cada dia você verá Deus falando de uma maneira tremenda da reforma que Ele quer fazer na minha vida, na sua, e especialmente em todos os discípulos que fazem parte do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus.